Bem-vindos ao Indúbio. A edição de hoje é dedicada às ações populares que têm estado muito em voga. A sócia Sofia Vaz Sampaio e a advogada sénior Mariana Soares David esclarecem a natureza desta figura e analisam os desafios inerentes a este tipo de ação judicial. Olá a todos. Hoje, no podcast da Moraes Leitão, vimos falar-vos sobre um tipo de ações judiciais inspiradas nas class action americanas que têm assistido a um crescimento assinalável nos últimos anos, as ações populares. E para isso contamos com a ajuda preciosa da Sofia Sampaio, sócia da Moraes Leitão, cuja atividade profissional recente tem sido também muito marcada por este fenómeno. Olá Sofia, bom dia. Bom dia. Se calhar, ainda antes de avançarmos com outras considerações a propósito deste tipo de ações, pedia-te se nos explicavas, assim muito sumariamente, o que é que distingue uma ação popular de uma ação judicial comum e quais são, no fundo, as principais vantagens para quem propõe uma ação deste tipo. Muito bem, procurando, enfim, por um lado ser sucinta, mas também não ser demasiado técnica, eu diria que há desde logo uma questão de legitimidade. A legitimidade para intentar a ação popular é uma legitimidade muito alargada, o que significa qualquer cidadão, Ministério Público, autarquias, associações e fundações que preencham determinados requisitos podem intentar ações populares. E intentar como? Representando um conjunto muito alargado de pessoas e sem a necessidade do seu acordo. Pelo contrário, o que acontece é que quem não pretende ser representado é que tem que manifestar essa sua vontade no processo. E essa é provavelmente a maior diferença em relação a uma ação civil típica. Por outro lado, há os diplomas que regulam a ação popular tendem a ter normas tendencialmente mais permissivas no que respeita à produção da prova e intervenção do juiz no processo. Há também um papel relevante que é atribuído ao Ministério Público, que inclusivamente pode prosseguir com a ação popular, ainda que o autor queira dela desistir, o que é claramente uma diferença significativa em relação à ação tipo normal. Há também a questão da publicidade da sentença final, que acontece nas ações populares e não nas ações cíveis, ou não tipicamente não acontece nas ações cíveis. Há um pormenor muito relevante que é a isenção de custas no que respeita ao autor, mesmo em caso de procedência parcial da ação. Aliás, o valor da ação é sempre 60 mil euros, independentemente do valor do pedido, o que, enfim, tem depois repercussões muito, muito relevantes em termos de custos do processo para ambas as partes. E depois, essencialmente, acho que a grande vantagem é que a maior parte destas ações, se fossem intentadas individualmente, não teriam expressão económica que pudesse justificar os custos envolvidos. Mas agregadas atingem valores muito significativos que justificam custos com advogados, com tribunais, com assessores e permitem também maior sofisticação e defesas mais robustas. Deixa-me só então se calhar aprofundar um bocadinho mais, ou pedir-te que aprofundes um bocadinho mais algumas destas características. Em primeiro lugar, quando falaste da legitimidade e da representatividade de quem apresenta uma ação popular, pergunto se isto significa que por absurdo amanhã nós as duas poderíamos constituir uma associação elaborando uns estatutos em que afirmamos ter por objetivo a defesa de interesses difusos de todos os habitantes de Portugal, relacionados, por exemplo, com a saúde pública, o ambiente, e apresentar uma ação contra um conjunto de empresas que consideramos serem responsáveis pela deterioração da camada do ozono, por exemplo. E se poderíamos fazê-lo sem ter de consultar as pessoas que dizemos representar e sem lhes pedir que nos autorizassem a representá-las. É isto? É exatamente isso, embora, enfim, no caso das associações, não interessa entrar em muito pormenor, mas no caso das associações o que acontece é que têm que também preencher alguns requisitos adicionais, contrariamente, mas enfim, se for um cidadão comum, é exatamente isso. E as associações preenchendo esses requisitos, é precisamente essa descrição que fazes. Não têm que pedir autorização e representam uma categoria de pessoas, têm que identificar essa categoria, claro está, mas sem a sua autorização ou consentimento prévio. No fundo, por defeito, a lei considera, sem mais, que nós temos poder para representar todos os habitantes de Portugal, salvo se cada habitante de Portugal vier comunicar ao processo que não quer ser representado por nós. O que, já agora, permite-me que acrescente, é particularmente grave, tendo em conta que os potenciais interessados nesta ação podem nem sequer saber que ela existe, porque, no fundo, não têm a possibilidade de se auto-excluir dela, porque a divulgação das ações populares é feita através do sistema CITES, do sistema eletrónico dos tribunais, que não é normalmente consultado pelo cidadão comum, ou através de uma pequena coluna que aparece nos classificados de um jornal escolhido pelo tribunal. Exatamente, uma precisão talvez, quando referes todos os habitantes de Portugal, aí dependerá do objeto da concreta ação popular. Pegando neste exemplo, não é? Pegando neste exemplo seriam todos os residentes, todos os habitantes em Portugal, pegando noutros, podem ser categorias mais restritas, mas podem ser todos os residentes em Portugal, todos os residentes em Portugal em um determinado período, que tenham adquirido determinado produto, por aí fora. Mas isto tem uma consequência muitíssimo relevante, que é o facto de
se cada um desses representados não se auto-excluir da ação, vai ficar vinculado pela decisão que for preferida na ação e não vai poder intentar uma nova ação no futuro com o mesmo objeto por si só. Mesmo que não concorde com a representação que nós fizemos. Se não concorda, vai ter que manifestar. Se não manifestar, é porque implicitamente concorda. Se não teve conhecimento e não teve a oportunidade de manifestar, tem que se conformar com esta decisão. Exatamente. E quanto à regra de custas, que também mencionaste, eu até consigo compreender a razão de ser desta norma, tendo em conta o tipo de interesses que as ações populares pretendem proteger. Mas será que esta regra de isenção de custas, quando associada àquela tão ampla legitimidade ativa, não acaba por permitir o aproveitamento indevido da ação popular por outros interesses políticos, financeiros, autopromocionais, mediáticos ou outros, de quem apresenta uma ação deste tipo? Enfim, desde logo a isenção de custas, no respeito ao autor, permite a formulação de pedidos, isso a crescer ao facto de o valor da ação ser sempre os tais 60 mil, independentemente do valor do pedido, permite a formulação de pedidos de valor astronómico, como aliás temos verificado em muitos casos recentes, sem qualquer preocupação no que respeita ao remanescente da taxa de justiça, que é uma coisa que cada vez mais preocupa as empresas, é o que vão ter que pagar afinal. Agora, enfim, haverá com certeza de tudo, mas a verdade é que estas ações de valor muito expressivo e com grande impacto mediático são muito apetecíveis e é muito fácil que isto se transforme num negócio, à semelhança do que aconteceu noutros países, e portanto o interesse de facto coletivo do consumidor, do ambiente, do que for, possa acabar por assumir uma natureza residual. E enfim, e desde logo há muitos casos em que são intentadas ações que verdadeiramente não visam proteger interesses que à partida devessem ser prosseguidos através de uma ação popular. É curioso até sublinhar que o direito à ação popular já está consagrado na nossa Constituição desde 1976, desde o início da Constituição, e está regulamentado na lei desde 1995, mas nos últimos anos tem-se registado de facto um enorme crescimento, pelo menos de ações populares com alguma complexidade e imediatismo, não é? Com pedidos de indemnização muito ambiciosos. A que é que atribuis este recente crescimento e se é que concordas com ele, com a sua existência? Ora bem, eu não sei exatamente o que dizem as estatísticas neste momento. Há 2 anos não secundavam exatamente a nossa percepção, mas agora claramente a prática diz-nos que tem vindo a aumentar o número de ações populares, ou pelo menos daquelas que chegam aos escritórios de maior dimensão. Eu diria que há, por um lado, uma crescente consciência e reconhecimento dos direitos dos consumidores, há uma promoção de uma cultura de responsabilização das empresas, uma maior sensibilidade do público para este tipo de tutela, um crescente volume de atividade sancionatória que é depois seguido por este tipo de ações populares e também o surgimento de novas associações com motivação e recursos para acompanhar os processos junto dos reguladores e para intentar estas ações, e também um recurso crescente a uma figura de financiamento das ações através por entidades terceiras e depois, em geral, acho que há uma certa mudança do paradigma do ponto de vista legislativo, de que é exemplo a lei de Private Enforcement, que resultou de uma transposição de uma diretiva de 2014 e agora uma nova diretiva já de 2020 que deverá ser transposta até 2022 e que também tem por objeto estas ações coletivas. E por outro lado, é normal que haja uma crescente especialização de escritórios de advogados ou de advogados neste tipo de litigância e, portanto, que vai motivar o crescimento nos próximos anos. Além das preocupações de que já falámos, legitimidade, custas e de um certo aproveitamento deste tipo de ações, há assim mais alguma dificuldade acrescida que gostasse de salientar? Enfim, eu salientaria uma certa imprevisibilidade que decorre do facto de haver um conjunto de questões que estas ações populares suscitam, que ainda foram muito pouco tratadas pela doutrina e pela jurisprudência, portanto gera alguma incerteza, e depois tenderia a dizer que devemos esperar ações populares cada vez mais sofisticadas e autores mais agressivos, quer em termos de timings, quer em termos dos pedidos formulados, quer dos próprios pedidos de prova dirigidos aos réus. Continuaremos então a acompanhar este assunto e a forma como a prática judiciária vai evoluindo neste tema. Obrigada, Sofia. Obrigada a todos e até ao próximo podcast, Moraes Leitão. Obrigada.